Fala, povo! Começando mais um Impacto diretamente da Cristo Vive São Paulo para sua casa, e nós estamos aqui hoje juntos para crescer mais uma vez na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui pronto para trazer muito conhecimento para você. Eu já quero adiantar que esse programa é uma continuação do programa passado, que nós começamos a falar sobre a falsidade do livre-arbítrio. Portanto, esse é o programa de número 2. Se você não assistiu o passado, onde que eu encontro isso? Cristo Vive SP no YouTube, playlist Impacto, você vai ter todos ali armazenados para você rever, enfim, caminhar, mandar para outras pessoas. Eu aproveito e digo isso, se você está nos assistindo pelo YouTube, você pode exatamente agora curtir essa transmissão, você pode comentar alguma coisa aqui, você pode compartilhar para que outras pessoas recebam e também se inscreva no nosso canal e acione aí todas as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Estamos falando também pela TV Milagro, se você nos acompanha todos os dias às 20 horas, nós entramos aqui com a programação da Cristo Vive São Paulo trazendo conhecimento espiritual que alimenta o povo de Deus. Então vamos lá, hoje vamos continuar falando sobre a falsidade do livre-arbítrio. E nós iniciamos esse tema no último Impacto, gerou com certeza muito conhecimento no coração do povo de Deus, e eu tenho ensinado que esse é mais um grande erro teológico. Já vou começar aqui fritando com você. É mais um grande erro teológico que tem confundido a cabeça do povo de Deus. Essa heresia que dizem, o livre-arbítrio, que é pregado em muitas igrejas, isso tem feito com que as pessoas pequem diante de Deus. Mais do que ser só um erro, está trazendo pecado para o povo de Deus. E nós precisamos, como sempre, olhar para esse tema à luz da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada tem a direção. A Bíblia Sagrada é o coração de Deus. Então nós sempre precisamos estar confundindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você tem um tempo aí de pegar a sua Bíblia, a sua espada, porque eu já vou começar lendo a palavra. Enquanto você pega a sua Bíblia aí, eu quero ler com você o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 1:17. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só por que a importância da palavra de Deus, porque você vai receber de Deus, e nós recebemos de Deus, isso aqui é concedido um espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento. Como é que você vai ter esse espírito se você não tem conhecimento? É pelo conhecimento que você adquire sabedoria. Então, quando você tem esse espírito de revelação, sabe, o que você entende da palavra de Deus não é coisa de homem, é coisa espiritual. Isso vem pelo Espírito Santo de Deus. Então é através do Espírito que nós estamos tendo toda essa revelação. Nós estamos aí já em inúmeros programas aqui pregando, trazendo a sã doutrina aqui num formato um pouco diferente, mas o nosso altar em forma de culto. Nós temos isso há 27 anos, pregando a palavra de Deus, e isso vem pela revelação do Espírito Santo de Deus. Falando em revelação, quero mostrar para você agora o que Paulo escrevendo em Efésios 3:3, ele diz: pois segundo uma revelação, olha lá, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha Paulo dizendo que isso foi uma revelação. Então, as ovelhas que têm ouvidos espirituais, falando em termos espirituais, essas ovelhas que têm a mente de Cristo, a palavra de Deus diz isso, que nós temos a mente de Cristo, essas ovelhas que têm o coração circuncidado pela palavra, essas ovelhas têm a capacidade de receber, e receber somente de Deus, porque nós vimos agora, essa revelação, a revelação dos mistérios que estiveram ocultos. Por isso, você está aí, e eu creio que você como ovelha está apto a receber essa revelação. Você como um filho de Deus, escolhido, eleito, justificado pelo sangue de Cristo, você tem que ter a revelação certa a respeito dessa questão do livre-arbítrio. Nós dizemos, o livre-arbítrio é uma doutrina falsa. Por isso, esse é o segundo programa da falsidade do livre-arbítrio. Não existe essa expressão na Bíblia. E eu quero que você pense comigo, o que diz o livre-arbítrio? Quando nós falamos para definir o que é o livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele diz que Deus te escolhe para a salvação. Olha só, Deus te escolhe para a salvação e você aceita esse convite de Deus por sua própria vontade. Em outras palavras, o que o livre-arbítrio diz é que você decide se você vai se salvar ou se você vai se perder. Agora, a eleição e a salvação, ela não estão mais nas mãos de Deus, ela está na sua mão. Olha só que coisa forte.
A salvação não está mais na mão de Deus. Então invalida tudo que Paulo fala em Efésios 2,8, que pela graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas a doutrina do livre-arbítrio, ela fala que isso está na sua mão. Você escolhe se você quer ser salvo ou se você quer ir para o inferno. É isso que diz o livre-arbítrio. Mas o que diz a soberania de Deus? O que fala a palavra? A soberania divina, ela diz que Deus te predestinou. A palavra diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Foi vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio é uma doutrina de homens. Eu acabei de dizer isso, não está nem na Bíblia. Você pode procurar onde é que está a expressão livre-arbítrio na Bíblia. Não existe essa expressão. Foi uma invenção do homem. Não está, não existe, não tem essa doutrina. É uma doutrina herege, é um mito. E é um mito que tem roubado a glória de Deus, que tem roubado a soberania de Deus. Então, ou você acredita na doutrina do livre-arbítrio, ou você acredita na soberania de Deus. Não tem como você acreditar nas duas coisas. Ou você acredita que a salvação está na conta do homem, ou você acredita que a salvação vem de Deus. E a palavra deixa muito claro que não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim do Senhor de usar da sua misericórdia. Então, porque essas duas doutrinas, elas são opostas. Essa questão do livre-arbítrio, ela vai negar toda a obra de Cristo na cruz, ela vai negar todo o plano da salvação. E isso é muito sério. A Bíblia não fala em livre-arbítrio. A Bíblia fala de um Deus que comanda todas as coisas. A Bíblia fala de um Deus que é totalmente soberano. A Bíblia fala de um Deus que tem desígnios. A Bíblia fala de um Deus que tem propósitos. Agora, o livre-arbítrio, ele dá poder para o homem. Ele vai colocar no orgulho do homem. E quando dá poder para o homem, automaticamente está roubando a glória de Deus. Então onde que nasceu essa história de livre-arbítrio? Vamos entender. Isso tudo nasceu no coração de Satanás, que intentou ser igual a Deus, ou melhor, Satanás, ele quis ser Deus, quis se assentar no lugar de Deus, quis ser maior do que Deus, é isso que diz a palavra. E essa história de livre-arbítrio vem do coração de Satanás. Tem gente que diz assim, se eu quiser, eu aceito Jesus. Se eu quiser, eu não aceito Jesus. Se eu quiser, eu dizimo. Se eu não quiser, eu não dizimo. Se eu quiser, eu vou para a igreja. Se eu não quiser, eu não vou para a igreja. Isso tudo é uma voz de Satanás. Cuidado com essas reuniões. Eu tenho que dizer isso aqui para você. Você que está chegando para a graça, cuidado com essas reuniões, esses cafezinhos em casas de pessoas, sabe? O nosso apóstolo e minha mãe também, eles falavam uma expressão assim, cuidado com o bolo de laranja. Sabe aquela confraternização? As más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque nessas reuniõezinhas, muito do que se fala ali é a voz de Lúcifer. E Lúcifer, ele não quer o seu bem. O diabo não quer o nosso bem. Ele, pelo contrário, ele quer o nosso mal. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos fechar essa voz. E ele age através da carne das pessoas. E o livre-arbítrio, ele diz que o homem tem poder. E o homem tentando poder, que se ele quiser, ele aceita Deus. Ou se ele quiser, ele vira as costas para Deus. Veja só, um Deus criador do céu, criador da terra, criador de todo o universo, que criou a todos nós, um Deus grandioso, mas que agora ele se resume a um Deus pequenininho e que ele precisa da minha e da sua autorização. Não faz sentido algum. Deus é rei de reis, é senhor de senhores. Ele está sentado em alto sublime trono, ele rege as nações com cetro de ouro. Diz que ele é o cavaleiro do cavalo branco, aquele que vai voltar para buscar sua noiva. Agora, que força tenho eu para dar as costas para Deus? Ou para aceitar a Deus? É Ele quem nos aceita, não somos nós que aceitamos a Deus. Por isso eu tenho ensinado à igreja, não existe a expressão aceitar Jesus. Não existe, porque Jesus não é Coca-Cola, mercadoria para ser aceito. Jesus é um Deus poderoso e Ele nos aceitou. Nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Então, Deus é quem busca, Deus é quem chama o homem. Não é o homem quem chama a Deus, não é o homem quem busca a Deus, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Olha só, Paulo escrevendo em Romanos, ele diz assim, Romanos 3, 10 em diante. E como está escrito? Olha só para respaldar tudo que eu tenho afirmado aqui, eu tenho que te mostrar na Bíblia. Está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só, nós, na nossa humanidade, na nossa carne, nós estávamos assim. Deus veio nos buscar. Olha agora João escrevendo, João 15, 16 fala assim, não foste vós que escolhestes a mim, isso aqui é Jesus falando, né? Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e designei para que vades e deis frutos,
E que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha só, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Eu pergunto para você, quem escolheu quem aqui nessa história? Como é que eu vou chegar diante de Deus agora e falar, olha, eu te escolhi, Deus, eu te aceitei. Deus está falando, eu te escolhi. É o contrário, filho. Não foi você que me escolheu, eu escolhi a vós outros. Olha que coisa séria. E as igrejas estão pregando o contrário da palavra de Deus. Ezequiel, lá atrás, o profeta diz assim, no capítulo 34, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Olha só, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Só para você entender, todas são ovelhas, e se são ovelhas, fazem parte de um pastoreio santo, do bom pastor, e diz que ele mesmo é que vai apacentar todas as ovelhas, diz que as ovelhas são dele, ele vai fazer repousar, diz que ele vai buscar a perdida, não é a perdida que se encontra sozinha, ele que vai buscar, diz que ele deixa as 99 e busca aquela que está faltando. Olha aqui, coisa maravilhosa, essa é a obra de Deus, esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Isaías 65:1 fala assim a palavra, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não buscavam. Olha só, há um povo que não se chamava do meu nome. Somos nós, gentios, não éramos judeus, não éramos hebreus. Então, somos nós esse povo. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha só o plano de Deus para as nossas vidas. Vou mostrar mais para você agora, Paulo escrevendo em Romanos 10, verso 20, ele fala, e Isaías a mais se atreve e disse, olha Paulo agora citando o que Isaías tinha falado, olha a coerência da palavra de Deus. Paulo agora citando a promessa lá atrás de Isaías. Ele diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha só, Paulo agora citando o que nós lemos lá em Isaías. Nós não procurávamos, nós não perguntávamos por Deus e nós fomos achados, não fomos nós que achamos, nós fomos achados. Isso coloca o homem no seu devido lugar, isso coloca o homem no seu lugar e Deus no lugar que ele tem que estar, que é de senhorio, que é de soberano e dono das nossas vidas. Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra foi Deus. Ele começa e ele termina a boa obra. Não tem ação do homem. Você vê, não tem, o homem agora vai aperfeiçoar. Não, fomos aperfeiçoados por uma só oferta, por um só sacrifício. A ação é toda de Deus. Isso é a graça de Deus. Romanos 9:14 em diante diz assim, que diremos, pois? Porque alguém pode dizer assim, não, mas isso é um Deus injusto. Então, para você que está pensando aí que há injustiça da parte de Deus, fica com o que a palavra de Deus diz em Romanos. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Não há injustiça da parte de Deus. Ele diz no verso 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então eu estou mostrando para você aqui a soberania de Deus. Eu estou aqui mostrando para você que essa questão do livre-arbítrio é uma falsidade. Dizer que é o homem quem escolhe a Deus, isso é um pecado contra a soberania de Deus, isso é um sofisma. Quando você recebe Jesus Cristo, não é porque você escolheu Ele, mas é porque Ele escolheu você. Olha como a gente tem que ajustar a equação aí. Eu não recebo Jesus porque eu escolhi Ele. Ele me escolheu e eu recebo Ele. Então Deus nos escolheu, a Bíblia fala que Deus nos elegeu em amor para nós sermos salvos por sua vontade e para nós sermos salvos para sempre. E diz que nós estamos completos em Cristo Jesus e nós cremos nisso para a glória de Deus. E a Bíblia diz que é pela soberania de Deus que nós podemos crer. E a Bíblia diz que a fé, ela é dos eleitos. Então você é um eleito de Deus e por você ser um eleito de Deus, Deus ele vai manifestar e vai te dar o dom da fé para que você creia nele. Então, só para a gente resumir toda essa história de falsidade do livre-arbítrio. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. A Bíblia diz, não procurávamos, não perguntávamos, Ele nos achou, Ele nos buscou, Ele trouxe a resposta para as nossas vidas. Nós, num dia que nós ouvimos a pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra, nós ouvimos o Evangelho da salvação, as boas novas, a graça de Deus. Nós confessamos Jesus, esse era o dia do poder de Deus nas nossas vidas, esse era o dia que Deus havia determinado desde os tempos eternos,
Desde antes da fundação do mundo, fomos criados em espírito. E nesse dia que nós confessamos Jesus, o que acontece? Nós cremos nele porque ele nos deu o dom da fé. E quando nós cremos nele, quando nós confessamos com a nossa boca, quando cremos com o nosso coração, diz que nós somos selados. Nós passamos da morte agora para a vida. Há um selo do Espírito Santo, o selo da promessa. E este selo, ele não pode ser desfeito. Uma vez filho, filho para todo sempre. Eu falei no programa passado, eu falei, você conhece ex-marido, ex-sogra, ex-esposa, ex-cunhado, mas você nunca viu alguém falar, esse é o meu ex-filho. Você nunca viu alguém falar, esse aqui é o meu ex-pai. Por quê? Porque uma vez filho, filho para todo sempre. E nós entendemos que se nós somos filhos foi porque Ele nos criou, porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu e nós não temos ação nenhuma nisso. A nossa parte no plano da salvação é apenas crer, porque Paulo diz, o justo viverá por fé. E nós vivemos por fé. E viver por fé é você agora ser salvo pela fé, porque Paulo também diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, se eu sou salvo pela graça, o desenvolver da minha salvação com temor e tremor, que diz o apóstolo Paulo, também deve ser por graça. Não adianta eu falar, não, eu fui salvo pela graça, mas agora eu preciso da obra, eu preciso do óleo, eu preciso do carnê, eu preciso da 7 sexta-feira para quebrar a maldição. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Isso que diz a palavra. Diz que você é raça eleita. Diz que você é sacerdócio real, que você é um ministro de uma nova aliança. Ah, mas o diabo pode me pegar. Não pode te pegar, porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É isso que diz a palavra. Você está vendo que com conhecimento bíblico a sua vida passa a ter nexo. Você está vendo que com conhecimento bíblico, conhecendo a Sagrada Escritura, você não teme mais mal algum. Você não quer viver mais, como eu ensinei no programa passado, vivendo na concupiscência da carne, mas você entende que agora você deve andar no Espírito, como a palavra nos orienta. Então o Impacto ele nasceu justamente para isso. E através dos programas eu tenho trazido aqui muito conhecimento bíblico. Olha, muita revelação. E eu quero aqui hoje fazer um convite para você. Eu quero, mais do que um convite, eu quero convocar um exército que tem nos acompanhado a compartilhar esse conteúdo. Muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão amarradas, pessoas estão sendo feitas de escravas. Quando a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que nós devemos permanecer firmes nessa liberdade e não nos colocar, nos submeter de novo a um jugo de escravidão. Só que a igreja hoje coloca o povo debaixo da escravidão. Então Cristo liberta, Cristo tira as amarras, Cristo, ele rasga o véu de alto a baixo, nos dá acesso ao Santo dos Santos, mas agora a igreja, os altares, eles colocam de novo a condenação, colocam um peso, eles colocam as amarras, eles aprisionam o povo. Não faz sentido algum. A Bíblia diz que o inimigo faz isso, ele vem para roubar, matar e destruir. Agora Jesus, dizendo, ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida abundante é essa? Que você tem medo do diabo. Se Jesus voltar hoje, você vai e você fica. Mas se Jesus voltar hoje, se eu tive encontro com ele, se eu confessei, não importa. Eu vou para o céu. A minha salvação, ela é eterna, ela está garantida. Diz que aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora, é o que diz o Senhor Jesus. Então está vendo que isso traz segurança para você? Isso traz força para você? Então, essa é a minha convocação. Compartilhe isso com o maior número de pessoas. Você pode compartilhar através das nossas redes sociais. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos o YouTube. O YouTube é só você clicar numa setinha, compartilhar e você já envia para o maior número de pessoas. Nós estamos todos os dias às 20 horas na TV Milagro. Que você possa, falar para os seus amigos, para os seus familiares. Isso aqui está entrando de forma gratuita para a sua vida. Por quê? Porque de graça recebemos e de graça damos. Estamos aqui pregando a palavra de Deus para que essa palavra que Paulo diz que não está presa, não está algemadas, essa palavra ela possa alcançar todos os eleitos. Como diz a palavra, a plenitude dos eleitos. Nós estamos aqui como parte, como agentes, atuando na última reforma protestante. A igreja de Cristo está perdida e nós precisamos, como homens de Deus, sem medo de sistema, sem medo de homens, agradar a Deus. Nós precisamos pregar a palavra que liberta. Foi essa palavra que libertou a minha família, que libertou milhares de pessoas que hoje fazem parte do nosso ministério. Foi essa palavra que foi pregada sem campanha, sem batismo, sem barganha, sem nada. Apenas pela fé nós vimos a obra de Deus crescer, está estabelecida e eu estou aqui pregando, dando sequência a tudo isso que começou há 27 anos e eu estou aqui para dizer para você, não tenha medo de nenhum legalista, de nenhum sistema escravizador. Tenha paz, porque a palavra de Deus diz que você tem a paz que o mundo não dá. Você tem a paz que excede o entendimento. E é essa paz que guarda o meu e o seu coração. Dito tudo isso, agora eu quero fazer, não poderia deixar
de fazer uma oração com você. Talvez você tenha ouvido tudo isso, você ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus, de receber como seu Senhor e Salvador. E eu quero encorajar você a fazer isso nessa hora. Talvez você ainda não tenha tido, como eu disse, essa oportunidade. Eu quero só ler antes disso, que nós vamos orar juntos, o que diz a palavra em Romanos 10, no verso 9, Paulo escrevendo, ele fala assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui é a nossa ação em tudo isso. Bispo, eu estou entendendo, então Deus me escolheu, Deus me salvou, o que eu tenho que fazer? É o que Paulo diz aqui em Romanos 10, 9. Eu tenho que crer com o coração e eu tenho que confessar com a minha boca. E a oração que eu vou fazer é exatamente essa. Então, se você tem vivido e tem sentido essa atração do Espírito Santo de Deus, é Deus que está te chamando, porque você já é um eleito, porque você já foi um escolhido, e agora Deus está se revelando a você. E, enfim, essa grande obra precisa ser feita agora através da sua confissão de fé. Por isso, se você puder na sua casa fechar os seus olhos, se você puder levantar uma das suas mãos, vamos orar juntos ao nosso Deus. E depois que nós orarmos, você vai repetir aquilo que eu vou falar para que você, enfim, possa ter esse selo, o selo do Espírito Santo, o selo da promessa. Pai amado e Deus bendito, te agradecemos, Pai, pelo programa Impacto, te agradecemos pelo nosso ministério, pela Igreja Evangélica Cristo Vive, pela missão apostólica da graça de Deus. Obrigado, Deus, por todo o recurso que nós temos, porque nós estamos aqui pregando, estamos falando da Tua Palavra, estamos levando Jesus, o Evangelho, aos quatro cantos deste mundo, Pai, e nós estamos aqui, não nos envergonhamos do Evangelho, mas nós nos alegramos porque sabemos que Ele é poder de Deus para as nossas vidas. Pai, eu sei que pessoas têm ouvido o Impacto, têm ouvido a pregação do nosso altar, e nessa hora, Jesus, o Teu Espírito nos guia a fazermos uma oração, Jesus. Pessoas precisam confessar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, para que as suas vidas sejam de fato restauradas, transformadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, se alguém sente essa inclinação nessa hora, sabemos que é o Teu Espírito que está guiando, é o Teu Espírito que está chamando, e nós agora queremos entregar, Pai, as nossas vidas, colocar as nossas vidas inteiramente nas Suas mãos. Não conhecer mais Deus de ouvir falar, mas conhecer Deus de andar contigo lado a lado. Assim como diz a palavra, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Pai, eu oro para que a partir de hoje as pessoas possam passar a ver, Pai, possam passar a experimentar, a viver coisas sobrenaturais contigo. Mas para isso existe um processo, Pai. E nós queremos agora, diante de Ti, Pai, confessar o Senhor como nosso Salvador, como nosso dono. Assim nós oramos em nome de Jesus. E se você está comigo e o Espírito está inclinando seu coração, nessa hora você vai levantar uma das suas mãos e nós vamos fazer aquilo que diz a palavra, confessar a Jesus. Então diga assim, diga: Senhor Jesus, eu falo e você repete, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Diga assim: eu me arrependo de todos os meus pecados, eu esqueço as coisas que ficaram para trás e agora eu olho para frente. Eu olho para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Eu lhe recebo como meu Salvador. Eu te confesso como meu dono. Eu te confesso, Pai, como o dono absoluto da minha vida, para que eu possa agora caminhar contigo para o resto da minha existência. Eu creio em Ti, eu confesso com a minha boca aquilo que está no meu coração, que só Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que assim seja, em nome de Jesus. Se você puder, diga amém e amém. Está feito. Se você teve esse momento com Deus, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo agora para uma nova vida. Como nós acabamos de falar, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo na sua vida a partir de hoje. Que você possa continuar agora a desenvolver a sua salvação. É só o início de uma nova caminhada. Conte com a minha vida, conte com o nosso ministério, conte com a nossa igreja, conte com tudo que nós temos para lhe amparar, para de mãos dadas juntos nós vencermos. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai o outro levanta, e nós vamos juntos nesse processo, amém? Eu creio que isso tem feito diferença na sua vida e eu creio que é só o início da grande obra que Deus tem para você a partir de hoje. Eu vou finalizar o programa de hoje, lembrando para você que nós temos, como eu disse, redes sociais, temos Instagram, Facebook, temos
o YouTube, é só você procurar Cristo Vive SP e aí você vai ter todas as nossas mídias sociais para você interagir conosco. Temos o nosso site, cristovive.com.br, e eu sempre encorajo você também a fazer contato conosco através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, e através do WhatsApp você pode receber os nossos conteúdos da graça de Deus. Vai ser um prazer enviar para o seu WhatsApp todo esse conteúdo, tudo aquilo que nós temos aqui em nosso ministério. Nosso número está aqui, que você possa fazer contato conosco. E se você nos ouve, nos acompanha, é da cidade de São Paulo, nós estamos aqui na capital, o nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn, aqui na cidade de São Paulo. Como eu disse, então, impulsione isso para o maior número de pessoas, seja um missionário digital e que você possa aí ser um agente de transformação. Primeiro Deus faz em nós e depois Deus faz através de nós. Eu termino dizendo, como sempre, que o amor resgata e a graça transforma. Esse foi o Impacto de hoje, espero você no próximo programa. Graça e paz a todos e até lá!